Olá, galera, tudo bom? Sou a professora Girciária. Tô aqui gravando a nova matéria para vocês, tá? Vamos ver hoje os níveis de organização da ciência. Vamos ver elas nos animais, depois vamos ver nos vegetais, ok? Então aqui, ó, níveis de organização dos animais. Quais são esses níveis? Primeiro, começou pela célula. Depois o tecido, o órgão, o sistema, o organismo, populações, comunidades, ecossistema e biosfera. Vamos ver como é que funciona, galera? É assim, ó. A célula, que era uma unidade morfológica funcional, né, vista só pelo microscópio, que é um aparelho que aumenta a lente, ela vivia sozinha. Aí ela começou a se dividir em várias células. E essas células se uniram, formando um conjunto de células. Esse conjunto de células foi chamado de tecido, que é como se fosse pele. Por exemplo, começou a se formar, aí formou tecido do fígado, tecido das veias, tecido de todas as partes do corpo. Logo depois, os tecidos começaram a se unir, olha, e começaram a formar conjunto de tecidos. Foi chamado de órgão. Foi aí que nasceu o órgão. Quando esse órgão começou a se definir em vários órgãos, formou-se o conjunto de órgãos, que foi chamado de sistema. Ele deu um exemplo aqui, ó, uma ave, tá vendo? Vários órgãos juntos, tá vendo? Como se fosse órgão da perna, órgão do tórax, órgão da asa, do pescoço, da cabeça. Como se fosse um outro ser vivo aqui, o ser humano. Tem pescoço, tem tórax, então se formou o sistema, conjunto de órgãos. Do conjunto de órgãos, o sistema começou a se formar quase completamente, que aí ficou conjunto de sistema, tudo que tem aqui dentro, que seria desde a célula, tecido, órgão, conjunto de sistema, chamada de organismo. Entendeu? E assim foi sucessivamente. Dos organismos, começou a se criar conjunto de indivíduos da mesma espécie. Várias aves começaram a se formar de outras aves. Então, se formou o conjunto de indivíduos de mesma espécie. Vários homens de outros homens, cachorros de vários cachorros. Então, isso começou a ser chamado de população, ok? Da população, essas espécies, esse conjunto de mesma espécie, começou a se diferenciar em conjunto de espécies distintas, espécies totalmente diferentes. Ó, voadoras, só o patinho, da cobra, do coelhinho, das florzinhas. Então, se tornou conjunto de espécie distinta, foi chamada de comunidade, ok? Quando houve uma junção de tudo isso, de fatores bióticos, né, dos biomas, com abióticos. Então, bióticos seriam ar, sol, mar, tá vendo? Água. E abiótico seria todos os seres vivos. Então, se formaram o ecossistema, conjunto de fatores bióticos e abióticos. Quando esses ecossistemas se uniram, então formou um conjunto de ecossistema da Terra. Foi chamado de biosfera. Então, vamos recapitular? Olha só. Da célula, formou esse conjunto de células chamada de tecido. Do tecido veio o conjunto de vários tecidos chamado de órgão. Depois, o conjunto de vários órgãos se chamou de sistema. Depois, o conjunto de vários sistemas, organismo. O conjunto de indivíduos de mesma espécie, população. O conjunto de espécies diferentes, distintas, comunidade. Aí veio o conjunto de tudo isso junto,
de fatores bióticos e abióticos, ecossistema, e até que se juntou tudo no ecossistema, conjunto de ecossistema da Terra, biosfera. Todos esses níveis de organização é considerado o nível de organização dos animais. E temos o segundo nível, que é considerado o nível de organização das plantas. Primeiro começa pela fotossíntese. Muitos já devem ter ouvido falar. Como que funciona o processo de fotossíntese das plantas? A planta, com as suas folhinhas verdes que tem clorofila, ela capta energia da luz do sol. Então, ela absorve a luz do sol. Absorve também do ar o gás carbônico, que é aquele gás que a gente, na nossa respiração, a gente bota para fora. O ser humano, os seres vivos botam para fora. Esse gás carbônico, quem absorve são as plantas. E também, através de suas raízes no solo, elas também absorvem água. Aqui não está escrito, mas também o alimento, que são os sais minerais, que vem juntinho com a água. E ela começa a absorver todos esses fenômenos. Luz do sol, gás carbônico, água, sais minerais, e libera, através da sua respiração de fotossíntese, o oxigênio. Na realidade, a fotossíntese é como se fosse uma respiração completa, aonde a planta se alimenta. Então, esse é o maior nível de organização da planta. Temos também, através desses níveis, as plantinhas antigas, que são chamadas plantas ancestrais, que hoje em dia são considerados seres vivos diferenciados de plantas, que começou pelas algas. As algas verdes, que são aqueles matinhos que às vezes você vai na praia, vê lá na beirada da praia, aquilo ali são as algas, né? Elas são tipos de plantas bem antigas, lá do fundo do mar, que hoje em dia não são consideradas mais plantas, elas são outros tipos de seres vivos. O que aconteceu com elas? Elas começaram a se diferenciar e foi se estendendo para a terra, tipo nenenzinho, embrião com várias células. Aí formou primeiro uma planta de lugares úmidos, que é chamado de briófitas. Tá vendo? Então, das águas surgiram as briófitas, que vivem em lugares úmidos. As briófitas surgiram as pteridófitas. Quer ver esse tipo de planta? Elas têm folhas verdes e raiz. E tem esporos nas suas folhinhas, que são tipos de poros, né? Então, elas têm esporófitos dominantes, vasos condutores. Elas conduzem através de vasos a seiva para se alimentar. Então, são pteridófitas. Quer ver um exemplo? As samambaias, aquelas bonitas, aquelas plantas verdes samambaias, que a mamãe gosta de botar na varanda para enfeitar ou no quintal. Daqui vieram outros tipos de plantas que se tornaram árvores, ó. São as gimnospermas. Essas plantas, elas nascem apenas de sementes. As sementes caem no solo e elas começam a crescer. Elas têm crescimento lateral, elas ficam em pé, sustentando todas as folhas aqui em cima, tá vendo? Elas produzem sementes. E dessas plantas vieram as angiospermas, que são, além de sementes, elas têm flores e frutos. São aquelas folhas, aquelas flores lindas que elas têm, e dessas flores se tornam em frutos. Então, nós temos essas plantas que vieram do ancestral da água, que não é mais considerada como uma planta, mas sim como um outro tipo de ser vivo. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, ok? Então, espero que vocês possam entender todo esse processo das plantinhas e cuidar das plantinhas, não arrancá-las, viu? Porque elas também têm vida. Tá bom, pessoal? Beijinho para vocês, hein? Estuda bastante os dois níveis de organização da ciência. Os níveis de organização dos animais e os níveis de organização das plantinhas. Beijos para vocês, hein? Tchau, tchau.